Estamos em maio de 2023, sobre a parede de terra de um açude. Um açude que representa 2 milhões de unidades no semiárido nordestino, ou seja, açudes com essas dimensões, que são pequenos açudes. E depois nós vamos explicar que não se constrói um açude à revelia, sem se ter dados matemáticos do volume de chuvas médio e das dimensões, a capacidade de armazenamento, o represamento da água, a finalidade dessa obra hídrica. Vemos o represamento da água. Como a gente já falou, 5% da capacidade de armazenamento de 200 mil metros cúbicos desse açude. Vamos mostrar aqui que as leis da física envolvidas com o comportamento da água não funcionam na obra hídrica criada pelo homem no clima do Nordeste. E por isso que nós sempre afirmamos nesse nosso trabalho de educação ambiental científica que nós fazemos aqui uma seca com água. E a seca significa fome, atraso, sede, doenças, morte. Observamos o represamento da água e até adotando medidas aproximadas, os 5% da capacidade de água armazenada no açude em maio de 2023. De 2022, de janeiro a junho, o açude encheu, sangrou o excesso de água por conta dos 800 milímetros de chuvas que aconteceu. E em fevereiro, quando a chuva começou, fevereiro de 2023, o açude armazenava 10% da sua capacidade. Esses 300 milímetros de chuva que já aconteceram em 2023, provavelmente é 80% da chuva que vão cair esse ano, em 2023, aqui, por conta dos fenômenos climáticos que estiverem envolvidos. A Lanina, que terminou no mês de abril, que sempre traz muita chuva para aqui, para o semiárido nordestino, e trouxe chuva abundantemente em 2022, ela desapareceu. E a gente sabe que tem a ver com a temperatura da água do Oceano Pacífico próximo ao nosso continente, América do Sul. E ao encerrar-se Lanina, no mês de abril, encerrou-se no meio da estação chuvosa prevista para essa área, que vai até o mês de junho. Significa dizer que
a ausência de lanina pode concorrer para que entre em ação o fenômeno climático El Niño, que traz pouca chuva para essa área do Nordeste. E embora ele não esteja ainda atuando, o fato de que a água está com a temperatura neutra, ou seja, normal, água do Oceano Pacífico, nós não teremos chuvas significativas daqui até o mês de junho. Vão ser chuvas isoladas, que atingem áreas isoladas e que não passa de 20 milímetros. A bacia hidrográfica desse açude que a gente vê aí à nossa frente tem cerca de 2 quilômetros quadrados. Significa dizer que em 2023 caiu 600 mil metros cúbicos de água da chuva na bacia hidrográfica, que seria um volume de água 3 vezes maior do que a capacidade de armazenamento do açude. Mas como é que essa água fugiu, se o açude estava cheio em junho de 2022 e já estava com apenas 10 milímetros de chuvas quando começaram as chuvas em 2023, em fevereiro. A perda de água do terreno, do solo, que a gente chama do solo, mas nem sempre é solo, vamos dizer, do chão, é de 3,5 litros de água por metro quadrado ao dia. E a perda de água no reservatório é de 10 milímetros de lâmina d'água por dia. Então, parte dessa água das chuvas foram absorvidos pelas plantas, foi para os corpos dos animais, que, como a gente sabe, no clima do Nordeste, a perda de água do corpo dos animais e dos vegetais é extraordinária se comparar a outras regiões do Brasil. E o que a gente está mostrando aqui, essa perda de água que acontece nos açudes, no solo, nas plantas, nos corpos dos animais, inclusive no corpo da gente, pode ser contornada com tecnologia. O brasileiro aprendeu a viver numa terra de muita água, muitos rios, muita chuva, inclusive aqui onde nós estamos. Se alguém vê o mapa hidrográfico do Rio Grande do Norte, verifica que tem no mínimo lá representados 300 açudes, 300 rios e riachos, uma infinidade de riachos no Rio Grande do Norte, que hoje o Rio Grande do Norte, 90% do Rio Grande do Norte é chamado de semiárido. E o que aconteceu com esses rios, que eram rios temporários, a maioria? Rios temporários significa que todos os anos, durante o período da chuva, tinha água corrente no seu leito. E hoje 90% dos rios são rios secos, que passam até 5 anos sem ter água corrente no seu leito.
quer dizer rios mortos, porque a vida, na sua bacia hidrográfica, escolheu aquele lugar para nascer e viver de acordo com esses elementos da natureza. Então tudo isso a gente mostra que o homem consumiu com sua tecnologia os recursos naturais, usou, gastou, e hoje a chuva que cai aqui não tem condições de manter vida durante o ano, que tem 365 dias. Porque o homem foi capaz de degradar, eliminar os elementos, deixando-os incompatíveis com o equilíbrio do clima, com o equilíbrio da vida. E não tem capacidade para mudar esse quadro, que inclusive já abrange todo o planeta Terra, no chamado aquecimento global, do qual o Brasil é um grande ator.